gente iria seguir numa sequência que a gente começou, Deus é real, depois nós fomos gradativamente andando na linha do Deus é real, e nós íamos buscando força em Jesus, nós íamos falar sobre o Espírito Santo, como é que ele trabalha, alguns detalhes que, às vezes, a gente não tem inteira noção disso, e assim ia. Mas houve um fato que me motivou a mudar a sequência hoje, pelo menos para a gente abrir um parênteses, e entrar com esse tema, que ele entraria muito depois, bem adiante. Contudo, devido a um fato que ocorreu, e eu conto no final, eu precisei de trazer isso para vocês, pela grandiosidade e o impacto que teve isso em minha vida, eu queria dividir com vocês. Quando a gente fala sobre volta de Jesus, a gente tem, na verdade, uma série. Eu tenho uma série, acredito que todos nós aqui pesquisamos esse tema em ângulos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um sermão que é só sobre o lado profético da volta de Jesus. Eu tenho um sermão que é Nova Ordem Mundial, como funciona, como é que a coisa se arruma. E nisso é um sermão que a área política é mais forte no mundo. Explico, por exemplo, quer ver uma coisa, uma curiosidade aqui, vou deixar só levantando a curiosidade nossa. Nós temos bicho Estados Unidos, nós temos bicho Roma, nós temos bicho... Que bicho é o Islã? Já pensaram nisso? Um tremendo animal, animal no sentido de reino, de poder, né? Como é que pode um poder tão grande não aparecer como um animal próprio para ele na Bíblia? Você não acha esse animal do Islã. Ou ele está escondido? Está escondido. Pronto. Então, é um assunto interessante. Como é que o Islã vai ser a pedra de grande ação do processo, o gatilho, está lá na frente. Então, esses temas a gente pode abordar em separado. Ecumenismo é outra palestra sobre isso. Há muita gente boa, bem preparada, falando sobre isso hoje. E eu entendo que a gente pode acrescentar um pouquinho, talvez, num ponto ou no outro. E todos nós temos um bom preparo. Mas eu queria focar hoje de uma forma diferente. E a gente vai... eu corro um pouquinho, Zina, mas é o seguinte, eu prometo parar em alguns pontos. São os pontos mais importantes. E depois, se alguma coisa ficar, se a gente tiver tempo, a gente pode até retornar. Combinado? Porque eu não quero omitir o final. E por isso, então, me permitam andar aqui com um certo grau de rapidez naquilo que eu acho que a gente pode deixar para depois, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a televisão aqui na cena para que ela possa nos dar uma ideia. Bom, vocês conhecem o Dilson, pastor Dilson, foi pastor de vocês, o Daílson, irmão dele, foi meu colega de teologia também, o Daílson mora aqui em Belém. Há um vídeo do Dilson para depois vocês verem na internet. Esse vídeo é muito interessante, ele conta um encontro dele com um padre, e a coisa foi maravilhosa. O padre, quando ele entra para falar com o padre, o vídeo é longo, tem quase 25 minutos, eu acho, não dá para a gente ver agora, mas eu deixo para vocês olharem depois, porque tem uma curiosidade. Ele se apresenta como um seminarista e fala que quer falar com o padre, ele estava na cidade de Baués, o padre permite, e quando ele chega para falar com o padre, se apresenta e fala, olha, mas eu não sou seminarista católico, eu sou seminarista adventista. E o padre, adventista, muito interessante. E aí ele falou, eu estou aqui, estava vendendo Grande Conflito, etc. Ele falou, padre, esse livro interessa para o senhor entender como vão funcionar as coisas. Eu estou fazendo um compacto bem apertado mesmo do tema. E o padre disse, meu filho, que coisa boa, entra aqui para a gente conversar do lado que a igreja tem o lado onde o padre mora, que é no fundo da igreja, da casa do padre. O padre abriu a porta e ele entra. E quando ele entra, ele toma um susto. O padre mostra a maior biblioteca que ele já viu, segundo ele, de uma pessoa física. É uma coisa tremenda. E o padre mostrou para ele todos os livros de Ellen White e disse a ele, eles não estão aqui somente, eu os leio todos. E disse que já havia lido todos. E disse a ele que vários outros bispos estão estudando Ellen White, esperando o momento exato de se posicionarem do lado certo da mensagem sobre o sábado, etc. Eu estou resumindo o vídeo, depois vocês vão ver. Só para a gente ter uma ideia inicial de que pensar que nós estamos sendo portadores somente dessa mensagem não é bem assim. Vamos lá. Eu vou evitar o que a gente já sabe, tentar trazer alguma coisa mais nova. A promessa bíblica está clara. E quando Deus promete, ele cumpre. E há um verso bíblico, desculpa, é um verso de profecia
eu estou batendo papo mais do que pregando, entendo isso mais como uma conversa do que como um sermão, tá bom? Porque a gente aí consegue descontrair mais e falar assim. E esse verso diz que os desígnios de Deus não conhecem tardança nem adiamento, etc. Então, quando a gente diz assim que Cristo está atrasando a sua vinda, tem que ser estudado melhor essa palavra, não vou me dedicar a isso agora. Aos falsos cristos, aqui a gente tem, às vezes eu consigo melhorar a imagem quando eu passo a mão na frente da câmera, escurece um pouco. Esse é um Cristo, tá bom? Esse é um Cristo russo, que promete ser Jesus Cristo hoje no mundo. E nós temos outros aqui. Aqui eu teria vários. O retorno de Jesus Cristo para a Terra. É uma reportagem fundamental do cristianismo. Mas eu não, só para a gente saber que existem hoje no mundo vários Cristos aparecendo aí, além do brasileiro, que esse a gente não vai nem tocar nele, deixa muito a desejar, mas no sentido de representatividade de Cristo, mas tem pessoas mais elitizadas se dizendo Cristo, ok? Bom, 6.000 anos na Terra, 7º milênio no céu. Lógico, não há dificuldade de ter esse entendimento. A dificuldade é marcar uma data que, por sinal, Ellen White diz que não é desígnio de Deus. Ela ouviu a data. Ela ouviu nos primeiros escritos, ouviu dia e hora, mas foi apagado da mente dela, naturalmente, porque não era propósito de Deus isso. Não era saudável espiritualmente saber dia e hora. Por isso ele não deixou. Contudo, a gente pode filosofar com muito cuidado, com muito critério, para que não pareça que a gente está marcando o dia da volta de Jesus. Eu fiz uma programação de uma tarde inteira na Igreja do Marco para 2.000 e poucas pessoas sobre volta de Jesus. E alguém entendeu equivocadamente que eu havia marcado uma data, e isso me deu um trabalho, meus amigos, para consertar depois. Então, aqui eu tenho mais cuidado. Mas vejam bem, os textos de Ellen White parecem ser de alguma lógica. Eu vou ler, porque vocês vão ter dificuldade pelo tamanhozinho. Ela diz assim, Grande Conflito, página 653. Eu vou ler, olhando para vocês, porque eu li aqui atrás. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Pergunto eu, esse verbo está no presente, passado ou futuro? Passado. Esteve, não está mais. Ela olha um cenário que acaba em 6.000 anos. E ela diz, esteve em andamento. 6.000 anos esteve, não está mais. E ela continua, o Filho de Deus e seus mensageiros celestes estavam em luta contra o poder do maligno. Não estão mais. Então, ela parece limitar a 6.000 anos o processo. E, pelo menos, tem um segundo texto embaixo desse que vai na mesma direção que a gente não vai ler. A minha preocupação não é defender data, é só mostrar curiosidades. Aqui tem uma linha de pensamento para se pensar onde foi o ano 4.000 do processo, para tentar achar os 6.000. Isso eu brinco mais quando eu falo com jovens, para a gente ficar assim mais, despertar alguma curiosidade e depois partir, então, para a parte mais solene. Não vamos levar nessa direção, não. Aqui está um segundo ponto curioso, a profecia dos 111 papas. Essa profecia você pode ver da Igreja Católica, mas é bem curiosa. Ela diz que haveria apenas 111 papas. A gente conhece isso aí, depois escrevam lá, deem uma olhada como curiosidade. É uma profecia de que o último papa seria o 111, e isso nos dá um momento em que essas coisas estão acabando, pela profecia que não é nossa, que nós não temos. Nós temos uma reserva de credibilidade sobre ela, contudo, ela aponta exatamente esse final, tá? Um final onde a gente termina com os papas atuais, ou com o papa, etc. Vamos para adiante. Aqui nós temos algo muito interessante. Eu tenho aqui. Bom, isso aqui é o terceiro ponto. Estou marcando alguns pontos curiosos, para a gente poder entrar no tema. Garabandal, anotem isso aí, e depois deem uma olhada num vídeo de Garabandal. Vai ser 1 hora e pouco. Esse vídeo está em português de Portugal. Garabandal, essa cidadezinha aqui, São Sebastião de Garabandal, só para adiantar rapidamente, ela fica na Espanha. E nesta cidade, em 1962, aproximadamente, 4 moças viam um anjo, Concita Gonzalez. Eu tenho uma tarde onde eu falo só sobre Garabandal. É muito gostoso entender isso, porque isso bate com a Bíblia e bate com Ellen White, embora toda essa história, esse documentário, seja da Igreja Católica. Mas vocês vão ver que ele está extremamente alinhado com o nosso pensamento, andando por outro caminho. Mas adiantando para vocês, essas meninas falavam com o anjo, e o anjo disse, elas viam o anjo, e havia várias provas, a gente tem fotografias de tudo isso aí no vídeo, no documentário, e em preto e branco, naturalmente, né? E, ao final, o anjo disse, olha, mas o dia mais especial será o dia tal, em que vai aparecer aqui a Nossa Senhora, especificamente. Então, houve um grande movimento para assistir, para ver Nossa Senhora.
E na data exatamente marcada, Nossa Senhora aparece. Só elas 4 vêm. E Nossa Senhora fala algumas coisas interessantes. Nossa Senhora fala bem de um camarada que estava ali, que era cristão, e ela disse assim, não podemos rejeitar os cristãos, e etc., no sentido protestante, desculpe, cristão não, protestante. E é um momento em que eles pedem um sinal, que Nossa Senhora de fato está ali, as meninas faziam coisas tremendas, elas levitavam, elas andavam de costa em alta velocidade, que as pessoas não conseguiam nem acompanhar. Então, fenômenos sobrenaturais aconteciam. Mas há um fato em tudo isso que interessa para nós. É que uma das meninas, Nossa Senhora de... Só um parênteses, pessoal, eu não sei se todos aqui somos adventistas, não sei que cultura, entendo que sim, mas vamos lá, acho que não vai ficar dúvida. Não era Nossa Senhora, por favor, a gente tem certeza disso. Era outro ser que aparecia na forma de Nossa Senhora. Então, só para a gente guardar isso aqui, não vamos falar em imortalidade da alma, o tema não é esse. Mas só para lembrarmos, aparecia um ser na forma de Nossa Senhora, brilhante, linda. Ela descreve Nossa Senhora como a coisa mais linda do mundo. Elas descrevem, as 4 moças. E depois você vê as fotos lá de tudo isso, tá? E, ao final, um dia a gente pode fazer um dia sobre Garabandal, explicar isso aí para vocês melhor. Mas hoje não é o caso. O que chama a atenção é que uma das meninas recebeu uma orientação de que Nossa Senhora avisou que Jesus vai aparecer. Opa, chegou onde a gente queria. E que vai haver, no local exato, todos os milagres que se puderem imaginar. Ali vai se curar cristão, judeu, pagão, ateu, todo mundo que chegar ali será curado. E que aquele será um dia bem interessante. Só tem um detalhe. A data, ela disse. E essa data, só quem sabe é essa moça aqui, Concita Gonzalez. E foi dito que ela só pode dizer a data 7 dias antes, para que o mundo todo leve as TVs e as câmeras para assistir, ao mesmo tempo, no mundo inteiro, os milagres de Jesus Cristo. Bate com tudo que a gente que crê. Nota que curiosidade interessante. Esta moça tinha 12 anos, em 1962. Eu tenho 60 anos e nasci em 62, ela tem 12 a mais que eu, ela tem 72. Ela não pode morrer. Se essa profecia é verdadeira, Satanás, você sabe que ele é pai da mentira, mas para os dele ele é bem verdadeiro. E essa moça terá que viver o suficiente para dizer a data desse evento. Se ela tem 72 anos, a gente não vive muito mais na vida normal, essa data também não pode estar tão distante desse aparecimento, desse grande evento de curas e a personificação de Cristo, que a gente sabe que vai acontecer. Eu estou entrando por caminhos laterais, né? Estou indo pelo tema por outro caminho. Esse vai ser curado, aqui uma reportagem sobre isso, tá. Quando a gente entra na profecia bíblica, a gente passando ali por Apocalipse 17, complica alguma coisinha de interpretação, mas a gente tem, eu vou pular os vídeos que falam desse Apocalipse 17, inclusive Ranieri, meu amigo, pastor Bulhon, falando sobre isso, mas a gente chega no livro, pastor Sesostes César, não sei quantos conheceram esse homem. Eu conheci, conversei com ele, fiz semana de oração no NASP, ele estava lá, ele escreveu esse livro, Anjos. Vou dizer o que está no livro, como está no livro. É adventista o livro, você pode abrir o livro, comprar e ler, tá? Ai, que pena que vocês não conseguem ler, deixa eu ver se eu faço assim para melhorar. Eu falo e vocês acreditem em mim, tá tudo bem? Vamos lá. Eu vou ler do jeito que está escrito na página 49 do livro. Foi uma visão em Hamburgo, na Alemanha, no dia 5 de março de 66. Um professor dava aula sobre a linguagem, sobre alemão, no Instituto de Ensino. No meio da aula, apareceu um vulto de um homem suspenso no ar, parecendo um anjo. Seu rosto era luminoso. O estranho, então, disse, com voz solene, Jesus Cristo em breve voltará. O professor e os alunos ficaram assustados. E o estranho continuou dizendo, calma, que eu botei uma tarja para a gente só ler daqui a pouco. Depois disso, ele disse o seguinte, o que está depois da tarja. Preparai-vos, examinai a Bíblia, procurai a igreja que está pregando a última mensagem de graça ao mundo. A sede dessa organização está no país onde se trata dos destinos do mundo, Estados Unidos. Isso chegou para os Estados Unidos, alguns pastores foram enviados para lá, de igrejas diferentes, e finalmente chamaram a igreja adventista. O pastor Bart estava na Alemanha, me parece, e foi chamado para ir lá, porque disseram, olha, estamos falando muito disso, vai lá. Quando o pastor Bart chegou, eles disseram, o senhor é o homem que o anjo descreveu, nos fale sobre a volta de Jesus. Só tem um detalhe em tudo isso que é maravilhoso. É que o anjo disse quantos anos esses garotos, esses rapazes tinham, no entender de vocês. Não pode ser criancinhas, podem?
Não, é óbvio que não. Eu vou calcular que eles tivessem 20 anos na escola, tivessem 20 anos de idade. Depois pode ser um pouco para lá ou para cá. Vamos dizer que tivessem 20 anos. Isso aconteceu em 1966. O anjo disse assim, agora eu vou colocar o que o anjo disse no final. Alguns dos presentes aqui estarão vivos na volta de Jesus. Alguns dos presentes aqui, nesta aula, nesta sala de aula, estarão vivos na volta de Jesus. Queridos, se o pastor Cesócio escreveu isso, e a igreja chancelou, porque ele escreveu, o livro foi publicado, a CPB publicou e tudo, enfim, a gente pode ter uma... Eu conversei com ele sobre isso, sobre essa possibilidade de, não data, mas de momento, etc. Façam o cálculo que vocês vão ver que não pode demorar muito, senão o anjo se enganou, se equivocou, porque todo mundo daquela aula vai morrer e teria que ter alguns vivos. Isso, então, aponta para um período não longo do ano que estamos vivendo, ok? Não vou filosofar em cima mais. Quando eu não estou no ar gravando, eu até falo um pouco mais sobre detalhes disso, dou minha opinião pessoal, aqui a gente vai deixar só até aí, ok? Mas vocês leiam o livro e concluam aquilo que vocês quiserem. Eu quero deixar algumas curiosidades. Vamos andar um pouco mais. Jesus diz, em Lucas 8, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então, vamos ao que nós conhecemos do mistério. Esta batalha, ela tem data para acabar. O diabo não faz o que quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer, e depois Jesus vem limpar os cacos. Não. O diabo é o diabo de Deus, criado por Deus e vai ser destruído por Deus com data marcada. Isso nos conforta, nos anima, e assim a gente fica feliz. Quando eu falo para a igreja, eu entro nessa parte, dragão, ventos, besta, animais, mar e águas, aí está o verso bíblico de cada um, a gente não vai ler nada disso aqui, e eu dou essa senhazinha que está aí, dragão, Satanás, ventos, destruição, animais, reis e reinos, mar, povos, mulher, igreja, prostituta, igreja caída e mulher virgem. Esse quadradinho aqui, na verdade, é a senha para interpretar 90% do Apocalipse, eu entendo que a coisa vai nessa direção. Bom, mas sabemos isso. Sabemos que eu estou revisando o que a gente já sabe, quero dedicar pouco tempo a isso. Nós temos a união, que vai ser entre o dragão, nós temos esse animal que sai do mar, portanto, de uma grande multidão, é Roma, a gente sabe disso. Não é necessariamente o Papa, mas o processo de Roma como um todo. Nós temos esse outro animal, que todos nós sabemos, né? Sai do local seco, pouco habitado, dos Estados Unidos. A gente não vai entrar nesses pormenores, porque tudo isso a gente sabe. E a gente entende que essa nova ordem mundial vai ser a partir de toda essa soma. Economia mundial única, governo único, religião única. Pronto, até aí nenhuma novidade. E eu gosto de dividir esses três temas, eu divido. Religião única, ecumenismo, é uma palestra única minha. Governo e economia única, é uma outra palestra única. E assim vai. Bom, e Satanás atrás, fazendo tudo isso acontecer. Agora, vamos lá. Vou andar um pouquinho, me permitam correr um pouquinho para chegar aqui. Pastor Davi, não sei quantos conheceram esse homem. Um homem de Deus, foi para a África. Lá, ele foi trabalhar em tribos, com situações adversas. E ele conta como é que funciona a levitação dos feiticeiros, o enterro, você vai andando e conversando com o cadáver. O Satanás ali, ele é autêntico, ele não tem rodeio para ser Satanás. Aqui no Ocidente, ele muda o formato, mas lá não. Um dia eu mostro os vídeos dele falando, hoje não. Só para a gente entender que a demonstração da existência de Satanás, mostrando seu poder, já está acontecendo no mundo, não é novidade. E acontecendo em intensidade grande em determinados locais. Aí o pastor Davi conta as histórias todas, tá bom. Este gráfico antigo, esse desenho da volta de Jesus, ou melhor, dos dois caminhos, é muito pobre. Deixa eu ver se melhora a imagem, é muito complicado para a gente entender. Eu gastei um tempo olhando isso, cansei, não é didático, a estátua da Nabucodonosor está deitada bem aqui assim, ó. Imagine o resto. Este é muito simples, eu decidi fazer o meu, combinado? Minha versão. Não digo que é melhor, mas eu digo que é que eu entendi melhor. Deixa eu ver se eu consigo que a imagem, de novo, arrume. Quando eu passo a mão na câmera, ela melhora. Não quis melhorar, melhorou. Vamos lá. A gente começa em 1844, até aí tudo bem, está lá a sequência, não vamos dedicar tempo a isso. E nós estamos neste ponto da história. Este é o preparo espiritual. Então, se perguntar, onde estamos na sequência para a volta de Jesus? Estamos antes do decreto dominical, no período de preparo espiritual. Ok, todos sabemos disso. Aí está a primeira mensagem angélica, o que está vermelho é Bíblia, o que está em azul é Ellen White, Espírito de Profecia.
Bom, neste período, o que nós temos para fazer? Enquanto o juízo permanece, o juízo investigativo permanece acontecendo. Aqui surge o decreto dominical, ok? Estamos antes disso. Quanto tempo antes? Não tem essa data, mas tem alguns fatos que nos levam a ter uma ideia disso. Quando teremos que sair das cidades? Isso tem data, pessoal. Isso aqui não precisa de ficar pensando nem procurando. Está escrito. Quando eu preguei uma vez e falei que tinha data, tem gente querendo sair naquele dia. Eu disse, não, está claro. Deus disse o seguinte, vamos lá. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Está escrito assim, não está muito distante. Eu estou lendo o que está ruim para vocês lerem aí. Não sei porque na televisão está tão bom para eu ver, para a imagem aqui não está. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados, solitários. E aí ela vai descrevendo. Aí ela diz assim, ao arrogar-se nossa nação, Estados Unidos, aí com vocês, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Agora veja uma frase. Será, então, o tempo de deixar as grandes cidades. Ponto. Tem data. Precisa sair de Belém do Pará hoje? Não. No momento em que as coisas acontecerem aí, com o decreto, é hora da gente, no resto do mundo, sair das cidades. Ok? Tudo bem. Ir para as montanhas, etc. Outra coisa curiosa, riqueza não servirá mais para nada. Isso é importante lembrar. Após desse momento em diante, o seu patrimônio estará preso. Você pode ter muito dinheiro, mas não tem como usá-lo, a não ser que permita, que aceite o sinal da besta, que a gente não vai aceitar, então perdemos tudo, tudo, financeiramente, o que você tinha, perdeu. Alguém falou assim, Marcos, eu vou comprar um barco imenso, vou encher de sardinha, de coisas enlatadas, eu vou lá para uma ilha. Eu digo, é um bom lugar para ir, pensando em ir para o inferno, você está na direção certa. Porque Ellen White disse que Deus disse a ela que é contrário a qualquer provisão para esse período. Então, meu amigo disse para ele, não vá. Vá sofrer com a gente, nós vamos felizes, com lágrimas nos olhos às vezes, mas Deus tem um projeto, tá? Então, não vai poder usar riqueza. E se você quiser usar riqueza hoje, use para transformar na moeda do céu. Ué, pastor, dá para levar minha Ferrari para o céu? Dá. Minha BMW? Dá. Ninguém me falou isso. Eu digo, é fácil. Transforma na moeda do céu. Não adianta eu chegar nos Estados Unidos com real, eu preciso de dólar. Aqui é a mesma coisa. Qual é a moeda do céu? Pessoas. Trabalhe para salvar pessoas. As pessoas vão para o céu. A sua moeda vai para o céu. Se você levar pessoas, você está levando o seu patrimônio para o céu. E elas vão lhe abraçar e vão lhe agradecer porque você fez isso por elas. Vamos para adiante. O caráter tem que ser corrigido aqui. Há uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Esse texto é muito desagradável, mas eu estou falando para o meu povo, então deixa eu abrir para vocês. Nas balanças do santuário celestial, esse texto, eu vou dizer já onde está, porque a tarja cobriu aqui, tá? Deixa eu ler aqui. Mas eu queria que vocês lessem comigo, rapaz, o negócio é danado, né? O negócio não vai. Então, acreditem em mim e vão ficar assim. Eu vou lendo aqui. Nas balanças do santuário, há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada. Espera aí. Eu pensei que Deus ia julgar só pessoas. Não. Ele também julga a denominação. Mas por que julgar a denominação? Está aqui. Pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que o preço infinito pagou. E aí ela vai falando. E aí ela fala uma coisa que começa a nos assustar. Ela diz assim, não está usando as bênçãos para fazer a obra que lhe foi confiada. E aí ela diz assim, a menos que se arrependa, está bem aqui, ó, a menos que se arrependa, a igreja, sim, a igreja, e se converta, a igreja não é convertida? Está falando de pessoas, espera aí, vamos entender melhor. A menos que se converta, se arrependa e se converta, a igreja que agora está, opa, tem uma tarja, eu vou tirar. Ela disse que a igreja vai ser julgada e que a igreja tem que se arrepender e que, a menos que ela se converta, a igreja que agora, depois da palavra agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá o fruto dos seus próprios atos, até que se aborreça a si mesmo. Pessoal, não é novidade que tem apostasia. Eu também sei que não é novidade. Mas essa apostasia aumentou muito de 100 anos para cá, que foi quando Ellen White escreveu esse Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Vai piorar ainda. Quando Cristo vier, Testemunhos Seletos, ele não irá remover os defeitos de caráter,
o meu caráter agora se purifica e santifica, ou não tem prorrogação para caráter. Isso me dá um frio na barriga, porque eu pergunto a Deus, será que o caráter que eu tenho hoje me habilita a entrar no céu? Bom, vamos para frente. Vamos para adiante. Deixa eu ir um pouquinho mais. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Roger Morneau escreveu Viagem Sobrenatural e, né, vocês têm esse livro aí, tranquilo para ler. Tem um vídeo de 2 horas, são 2 vídeos, vale a pena ver. Ele diz aqui, eu não vou deixar o vídeo correr, tá? Ele diz assim, então, só pelo poder do Espírito que a gente pode fazer as transformações. Por isso, a importância de estudar mais sobre o Espírito Santo, mais e mais. Ok, vamos para adiante. Deixa eu correr no meu gráfico, estou olhando o reloginho aqui, estou preocupado. O Espírito Santo, eu vou pular essa parte, o dia de falar só sobre o Espírito Santo, tá fácil. Deus não exigirá conta mais estrita do que a daquilo que fizemos com o tempo. Portanto, a moeda que compra o céu chama-se tempo. Tempo com Cristo, transformações de caráter nos habilita a ter um caráter semelhante ao de Jesus, ok? Pulo Canwright da igreja, não vamos falar sobre ele. Tá, agora a gente começa a entrar aqui. Preparação, a partir depois da preparação vem a perseguição. Queridos, o pastor Tim tem um documentário para vocês verem também, e ele está aí, eu não vou... Como é que o decreto dominical se instalará nos Estados Unidos? Você já sabe alguma coisa, mas é bom, ele fala muito bem. E aí estão os vídeos explicando isso aí, como funcionou no tempo do Bush, etc. Agora, então vamos lá, só para a gente dar uma pausazinha. Após o decreto, inicia sacudidura, eu vou pular a segunda mensagem aí, eventos finais 149 fala que haverá mártires aí, não fiquem com medo, não se assustem, vou explicar por que não precisa ter medo de ser mártir. Ellen White diz assim, vou pegar o texto, se formos chamados para sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele como uma criancinha confia nos seus pais. E aí ela fala, os discípulos não foram revestidos de coragem até que for necessário ser um mártir. Se você entende que não tem coragem hoje para entregar sua vida por amor de Cristo, não se desespere. Se Deus escolher para você ou para mim esse destino, esse momento, isso aí, ele nos dará força para a gente ir com toda a coragem necessária, como deu para os discípulos. Então não se preocupe, o fogo é quente, não sei o quê. Nenhum deles morreu gritando. Todos eles morreram cantando. E só canta quem está feliz. E só é feliz quem tem uma razão para não sentir dor. Portanto, não vai ter dor para aqueles que forem mártires. Eu posso explicar isso depois dentro da psicologia, da anestesia, mas agora não dá. Dito isso, vamos para adiante. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, testemunhos para ministros, página 409 e 411. Muitos se levantarão em nossos púlpitos com a tocha acesa na tocha de Satanás. Sabe o que é isso? Muita gente vai pregar em apostasia, pregar mensagem de Satanás do nosso púlpito. E aí, aquele que estiver sentado, se não tiver uma visão crítica profunda da mensagem, ele pode ser, de alguma maneira, enganado por uma doutrina. Mas é um pregador. Imagine, é o pastor Marcos, é o doutor Marcos. Não existe isso. Ou a doutrina é a de Deus, com a tocha de Deus, ou essa doutrina não pode ser aceita. Vamos para adiante. Muitos cairão. E ela descreve os que vão cair aqui. Eu botei 6 grupos. Sabe o que me assustou? No grupo 3, ela fala pastores e médicos. Eventos finais, página 155. Ei, não gostei. Pastor e médico, Zina, me deu um frio na barriga. Eu digo, mas eu acho que é pastor ou médico. Não acredito que seja aí médico, porque senão ficou muito pouco, o grupo ficou seletivo. E aí eu fiquei me perguntando, eu estou fora desse grupo. Eu falei, pera, vamos olhar a observação lá embaixo, louvado seja Deus que, né? Mas ela fala de 7 grupos que sairão. O último engano de Satanás será anular o poder do Espírito Santo. Ela fala, eu pulei aqui para a gente ganhar tempo. Aqui fica, onde é que está isso? É importante entender isso, porque é um movimento, eventos finais 153. Há um movimento contra o Espírito Santo, isso é profético, está acontecendo. Vamos para adiante. E vindo à prova, tudo que está em azul é Ellen White, só para a gente lembrar, que é profecia, tá ok? Ela diz da classe numerosa que vai nos perseguir, de parentes, etc. Isso a gente já tem, essa noção está clara. Aqui está, por exemplo, um padre fazendo um vídeo onde ele fala, e ele fala tanta coisa contra a Igreja Adventista nesse vídeo, tanta coisa. O princípio protestante é orgulhoso. Só para a gente ter ideia, de que a perseguição
ela não vai precisar de iniciar. A perseguição está contida, ela existe, ela está pronta. Só falta o momento do start do processo. Tá bom. A outra coisa que acontecerá nesse caminho é que eu preciso muito que isso aqui seja entendido. Isso aqui, para mim, é bem importante, entendo que para vocês também. Na página 184, está escrito assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. Não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Tudo bem, eu sei disso, você também sabe. Tem fiéis. Aqui tem um pregador americano aí que eu gosto muito, chama-se Paul Washer. Paul Washer batista tradicional. Se vocês ouvirem esse sermão de Paul Washer, é lindíssimo. Onde ele fala que ele quer que o filho dele pegue a tocha da verdade e saia e vá colocar na montanha mais elevada, mais distante, onde não haja nenhum cristão, e que ali ele prega o evangelho. E aí ele se emociona com o filho dele e fala assim: e não tem problema, filho, coloque a sua mochila e vá representar Deus. E se houver perseguição ali, e se você não sobreviver, e se você morrer, morra, ele fala. E eu honrarei a sua morte, porque depois a gente se encontra quando continuaremos com Cristo no céu. Queridos, quem é que tem coragem de dizer para o filho: eu quero que você vá, ainda que você morra? E ele chora dizendo isso, mas ele diz: eu não posso desejar para vocês, jovens, diferente do que eu desejo para o meu filho. Homens fiéis, estão guardados ali na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana. Agora você fala assim: Marcos, qual o percentual desses homens? Eu vou dar um texto para vocês aqui. Esse texto diz assim, página 329, Obreiros Evangélicos. Deus tem pedras preciosas. Entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha. Deus operará através deles. E agora, olhe na página 176. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente das igrejas que constituem Babilônia, olha agora, pessoal, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se em Babilônia. Não é na Igreja Adventista. A grande massa, no meu entender, supera 50%, concorda comigo? Senão não é grande massa. O que ela quer dizer é que mais da metade daqueles que estão sendo preparados e que serão salvos estão lá, não estão com a gente. Isso nos faz preocupar a partir do momento em que eu entendo que mais da metade dos que estão ao meu lado não vão para o céu. A palavra grande massa, para mim, também não é 55%. 55% é quase a metade da massa. Grande massa é um percentual significativo. Não vamos discutir sobre isso. Mas a maioria dos salvos está fora da igreja. Cabe a nós representar a pequena massa que será salva dentro da igreja. Vamos para diante. Vou pular o Paul Washer. Vamos para diante, vamos para diante. A música. Queridos, eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso cria uma polêmica. Eu tenho uma palestra só sobre música. Mas a gente viu na Nova Semente, isso aí que vocês viram lá, não sei quantos viram esse negócio, não vou falar mal da Nova Semente. Eu só entendo que os anjos não ficam ali dentro, quando esse tipo de ritmo e música toca, que eu mostrei agora, não vou mostrar mais. Esse é um conceito pessoal meu, mas a música do céu descrita, em momento algum, se assemelha a qualquer coisa nessa direção. A igreja já tomou as providências, entendo que isso não vai se repetir. Mas, quando parece que não vai acontecer, aqui está outro momento. Não dá, queridos, não dá. Isso não toca no céu. Não pode. Eu não consigo ver um anjo ali assistindo isso. Se vocês acham que eu estou aumentando o processo em si, escutem depois. Entendo mais uma vez que a igreja já tomou providências. Só que me preocupa que tenha chegado nesse ponto. Ainda que as providências sejam tomadas, elas ocorreram depois do evento, do dano. E aí, se você cola, mas já teve, a fratura já existiu. Vamos para diante? Bora. Sai da música. Quando a gente tem tempo, a gente discute mais sobre música. Chuva serôdia. Agora entrou um alto clamor. Entrou um outro item. Então, vamos lá. Decreto dominical, sacudidura e alto clamor. O que é o alto clamor? É o derramamento da chuva serôdia. O que é isso? Ellen White diz que vai ser a mais abundante experiência espiritual que esse mundo já teve. Ou seja, nem os discípulos tiveram tanto Espírito Santo como haverá
para aqueles que viverem esses momentos. Então, a ação do Espírito Santo, nesse momento, superará qualquer outra demonstração que ele já fez em toda a existência do planeta. Isso mostra para nós que os eventos serão tremendos, dos dois lados. O diabo estará fazendo com todo o poder e Cristo também. Satanás e seus anjos aparecerão, aqui ela diz assim, na terra como homens, procurando enganar. Viram o Garabandal? Como é que bate com isso aqui? Vai aparecer em forma humana. Claro, a gente já sabe também isso. Só quero mostrar que as coisas estão alinhadas do lado de Garabandal, que é o que ele anuncia, a gente sabe isso, entende isso, e do lado do que a gente tem como verdade. Pastor Davi fala disso, não é o momento agora. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão os meios de alcance para frustrar Satanás. Eventos finais 139. Pessoal, vai ter muito anjo. Vocês vão ver anjo. Eu vou ver anjo. Anjo vai conversar com a gente. Você fala, pastor, vai demorar muito. Eu digo, não vai, não. Daqui a pouco eu lhe digo por que não. Daqui a pouquinho, já chegar ali. Vamos para diante. Vai ter anjo andando em tudo que é lugar. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras e entrarão em nossas reuniões. Você vai fazer uma reunião na igreja e o diabo está sentado na sua frente, em forma humana, dando ideia do que você tem que fazer. Você já imaginou isso? Está escrito aqui, ó, eventos finais 139. Vai ter anjo em forma humana na reunião da igreja. Aí você fala assim, é um fiel. Não é um fiel. O problema é que ele não vai se apresentar com asa preta, batendo asa e com tridente. Ele vai se apresentar com a Bíblia. Ou nos preparamos para uma batalha intensa, ou a coisa vai ficar complicada para aqueles que estiverem ali. Roger Mondor fala sobre isso, não vamos para diante. Satanás personificará Cristo, Garabandal, página 142. Aqui está a experiência de Garabandal. Para ver, ó. Um grande número de pessoas. Aqui foi Garabandal, não dá para mostrar vídeo agora. Depois disso aqui, ele ostentará ele, Satanás, em todos os sentidos a aparência de Cristo. Amigos, é Cristo. Rosto de Cristo, perna de Cristo, braço de Cristo, voz de Cristo. É Cristo. Em todos os aspectos, é Cristo. Mas é Satanás. Só para a gente ver a grandiosidade do que vai acontecer. Se manifestará Satanás como um ser majestoso com brilho deslumbrante. A glória que Satanás tem, que o cerca, não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já contemplavam. É o que está escrito. Bom, ele vai dizer que o povo vai dizer que Cristo veio, porque os milagres acontecerão, e ele então vai falar do domingo, com uma voz meiga igual a de Cristo. Ele vai fazer fogo descer do céu, eventos finais, a gente vai saber disso, vai ter demonstrações aí pirotécnicas. Só não pode imitar a volta de Jesus. É o único fator que ele não pode imitar, que Deus não permitiu, para senão não tinha condição de saber que era Jesus ou era ele. Então, exceto esse fato, ele imita qualquer outro que Jesus já fez. Estão vendo a grandiosidade do evento? Vamos lá, tem 10 minutos para correr aqui. A descer do Espírito Santo, a intensidade, e assim vai, peraí. Ninguém pode estar preparado se não tiver vitória sobre toda a tentação. Isso aqui complica um pouco, porque a gente vai ter um momento aqui, ó, que é o selamento. Vamos revisar rapidamente isso aqui? A gente está numa carreira para entender. Preparo espiritual, nossa fase atual. Decreto dominical é o limitador para sair das cidades. Aqui começa a perseguição. Então, tem sacudidura, alto clamor e chuva serôdia. Isso ocorre durante um período no mundo até que entre o selamento. Entrando o selamento, cria um problema teológico. Eu tenho resposta para ele, não ia lançar o problema. Como é que nós vamos estar sem advogado no céu se ainda não tivemos a mudança da natureza pecaminosa? Nós não tivemos. Cristo não voltou ainda para mudar a natureza pecaminosa. Eu continuo propenso ao pecado após o selamento? Sim, não mudou a natureza. A natureza só muda no abrir e fechar de olhos quando Cristo vier. Mas se eu sou propenso, que certeza eu tenho que eu não peco? Eu não posso pecar. Após o selamento, não pode haver pecado. Se eu pecar, eu não tenho advogado. Deus vai perdoar os pecados antecipadamente? Não. Tem uma razão para isso, eu respondo no vídeo seguinte, que nessa não vai dar. Guardem isso aí. Mas fiquem tranquilos, a gente não vai pecar. Depois a gente explica por quê. Ok? Bom, agora entram, então, as 7 últimas pragas. Deixa eu botar ali rapidamente. Tá? As 7 últimas pragas. E Satanás recebe, então, aqui, tempo de angústia após o selamento. Essa angústia é tal que nunca houve em momento algum. Ele mais descreve assim. Então, não é
ela diz que pode-se achar que há um exagero de alguma expressão. Ela diz, em relação a essa angústia, nunca haverá exagero. Por maior que a gente pense, será maior ainda. Por isso, o preparo é essencial. Bom, os ventos são soltos após o selamento e entram as 7 pragas. Ok? Essa é a sequência. Então, após o selamento, tempo de angústia, 7 últimas pragas. Ellen White diz quais são as pragas, como serão, não serão mundial, mas serão intensas. Ela descreve aqui, a gente vai para adiante. As 7 pragas estão aqui descritas, etc. Serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Página 212. Não é praguinha, não é igual às do Egito, não será igual à do Egito. A do Egito é coisa pequena, comparada com isso aqui. Se são os mais terríveis flagelos, etc. Bom, 2 minutos mais para eu entrar no ponto mais interessante do final aqui. Ela diz que esse tempo está muito breve, etc. 144 mil, não dá para falar os fiéis, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos adiante, vamos adiante. Decreto de morte vai ser dado nesse momento aí, tá? Nas pragas. E vamos para adiante. Cristo volta, tá. Como é que vai ser o processo? A gente entra depois nos detalhes. Mas vamos lá. Sim, eles têm um calendário, uma linha... Agora sim, vamos lá. Quando é que Satanás entra em ação com intenso poder? Vamos agora para esse fechamento aqui. Há um satanista brasileiro que se converteu e ele tem uma história interessantíssima. Ele via Satanás, pegou no anjo de Satanás, pediu para pegar, fez um ritual de 4 horas para poder ter acesso ao anjo, pegou, encostou, disse que o anjo é frio, a temperatura é diferente, o olhar do anjo é terrível, ele explica isso, descreve. Mas tem um detalhe que ele falou aqui. Sim, eles têm não se tornou adventista, tá, amigos? Mas, olha a informação. No satanismo existe um calendário de eventos finais que se assemelha com o nosso, mas tem umas diferenças. Vamos lá. Sim, eles têm... Vê se vocês conseguem ouvir o que ele fala aqui. Qual a data que Satanás diz no satanismo que ele receberá a liberação de poder para usar? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Dá para ouvir, Zina? Uma linha de tempo. Qual é a linha de tempo? Sim. Quando é que ele recebe poder? Quando acaba, eu não posso te afirmar, cara. Espera aí, quando acaba o mundo, eu não posso te afirmar, mas eu posso te afirmar quando é que Satanás recebe poder. Vamos lá. Quando acaba, eu não posso te afirmar. O calendário deles começa, o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Deu para ouvir? 31 de outubro de 2023. Perfeito. Satanás diz que nesta data, ele fala dentro do satanismo, ele receberá uma liberação de poder, para poder usar o poder. O poder dele é contido hoje. E ele diz, no satanismo, que está prevista a liberação de poder para ele nessa data. Você vai dizer assim, Marcos, você está acreditando em Satanás? Não, não estou acreditando em Satanás. Eu estou acreditando na Bíblia. Mas a Bíblia me diz que ele terá isso. Curiosidade, ele dizia a data. Eu não sei onde ele se baseou na data. Ele disse uma outra coisa interessante. Não, aqui é um espírita muito famoso do Brasil. Ele substituiu o maior espírita que nós já tivemos do Brasil. Sumiu o nome agora aqui. Divaldo Franco? Divaldo Franco, né? Isso aí, muito bem. Tá, Erivan, obrigado aí. Mas olha o que ele fala aqui, que coisa interessante, presta atenção. Rapaz, se tivesse tempo, né, para a gente conversar sobre isso, vamos lá. Olha lá. Pode estender o tempo, esse tema aí é muito importante, viu, doutor? Os espíritos informam. Nós estamos olhando agora outra linha, tá? Nós vimos a linha do satanismo, que tem muito mais material, que só se tem um vídeo de data. E agora... É ele mesmo, tá, doutor Marcos? É o Divaldo Franco, esse aí. Divaldo Franco, obrigado, meu Divaldo amigo. Obrigado. Franco, Agora, olha o que ele fala dentro do espiritismo, o que Satanás fala. Olha que os dois lados caminham em paralelo. Olha o que ele fala. Os espíritos informam que, a partir de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Até então, principalmente... Deixa eu dar uma paradinha aqui, para ver se a gente entende isso aqui. No espiritismo se diz que é 2025, tem 2 anos de defasagem aí. Que aí Satanás... Desculpe. E aí haverá muito mais reencarnações, com muito mais intensidade no planeta. E ele agora vai dar as razões que nós não vamos ver. Por que que está garantido essa imensidão de reencarnações a partir de 2025? Veja, 2023 está acabando. Se Satanás recebe a liberação de poder nesse final de ano, ele não vai exercer esse poder de uma vez, não é assim, um tiro. Ele vai, com esse poder, preparar o mercado
E aí vem 24 de Ficho e vem 25 com as reencarnações. Tudo junto. Fontes diferentes se juntando. Vamos para diante. Bom, vamos só para a volta de Jesus, como será? A gente sabe, haverá um grande terremoto. Agora vou pular para o final de tudo, tá bom? O céu se enrola, a gente sabe isso aqui, as ilhas mudam de lugar, o povo ressuscita, aqueles que transpassaram Cristo, como será, as nuvens negras, como serão. Mas aqui tem um detalhe curioso. O canal de comunicação da Terra com o céu parece ser Órion, porque os textos de Ellen White são muito claros. A voz de Deus vem através de Órion. O que é Órion? As Três Marias. A Cidade Santa desce por Órion, para aqui para a Terra. Parece que o túnel, a estrada, o asfalto que liga a Terra ao céu é Órion. Isso é o que dá a entender. Eu não estou lendo os versos para a gente ganhar tempo, mas ela descreve, em vários versos, o espaço aberto em Órion, dele vinha a voz de Deus. Meus escritos, página 41. As coisas acontecem a partir de Órion. Então, quando você olhar para essas Três Marias que estão aqui agora no céu, bonitas, estão vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Isso aqui é o que você está olhando para a Cidade Santa, você não está enxergando porque não tem binóculo. Mas, no meu entender, e dentro do que está escrito, aí é o canal de comunicação. Aqui tem elas pequenininhas, para facilitar a visão à noite, para a gente ter uma ideia. Ela diz assim, que a voz de Deus e como as coisas acontecerão a partir de Órion, para a gente ter uma ideia. Pessoal, deixa eu ir agora para o final, deixa eu pular os textos aqui, os textos são bonitos, e assim vai, mas eu quero ir para... Tá. 2 historinhas curtas e a gente fecha. A primeira é essa, a segunda está ligada à minha viagem, que o Mazina previu. Esse aqui é o médico do Hospital Belém, doutor Daniel. Aqui está o rosto dele. Eu falei do doutor Daniel alguma vez já? Acho que não, né? Se falei, tá bom. Não. Daniel, cirurgião, meu amigo, médico e pastor, um amigo grande, um fiel servo de Deus, teve Covid. E no Covid piorou. Evoluiu muito mal, muito rápido. E ele não se cuidou, porque a preocupação dele, trabalhando, foi deixando o negócio chegar até um ponto que ele não aguentou mais. Tentou tratar em casa, e enfim, e terminou se internando. Imaginávamos que ele é vegetariano, sendo vegetariano, fazendo atividade física todos os dias, comendo com muita prudência, não tendo nenhuma patologia de comorbidade. Imaginávamos, está salvo. E sendo um grande cristão. Ele piorou, e chegou um momento em que nós tivemos que entubá-lo. Não havia mais esperança. Deixa eu jogar para cá a imagem. E, nesse momento, então, o pastor, que é cunhado dele, Moisés Batista, foi orar por ele. E a esposa dele, que é psicóloga, Sarinha, um amor de pessoa, foi orar por ele. Era o último momento que falariam com ele, porque depois seria entubado, podia morrer ou não, mas já se sabe que ali é o ponto. E quando o pastor Moisés foi orar por ele, o pastor Moisés é presidente de uma associação aqui, ele disse, Moisés, não peça para Deus me curar. E o pastor Moisés se surpreendeu. Ele disse, peça para Deus fazer a vontade dele. Quantos de nós, diante de uma adversidade como essa, teríamos o relacionamento com Cristo a ponto de dizer, eu não quero a cura, eu quero que Deus faça a vontade dele. Depois de dizer isso com muita dificuldade, chamou Sara, esposa dele, e disse, Sarinha, você é a luz da minha vida. Você sabe disso. Sarinha, eu agora vou dormir. Não sei se eu consigo mais acordar. Mas se eu não acordar, não se preocupe. Nós estaremos juntos daqui a pouquinho para subirmos, para morar para sempre no céu. Queridos, isso é cristianismo. Não é... Cristianismo se resume a uma ligação com Deus que supera qualquer adversidade. Vamos para aqui, para o finalzinho. Queridos, eu fiz essa viagem. Vocês têm uma ideia no mapa. E aqui tem um fato que, por isso, essa história final é que justifica eu ter interrompido a nossa sequência. 20h29 não foi, foram 25 horas de viagem, 1.136 quilômetros também não foi maior do que esse período. Nós saímos de Belém, os carros foram se sujando, vocês têm uma ideia da poeira do caminho, e a gente foi estragando os carros. Eu não tinha ideia de que havia estrada de chão tão ruim. Quando chegamos em determinado local, tinha uma balsa. Depois da balsa havia 3 caminhos, e todos os 3 se dizia são caminhos ruins. Um com 100 quilômetros, um com 100 e pouco mais, e um com 160 quilômetros. E eu perguntei por onde é que todos vão, e disseram pelo caminho de 120 quilômetros. Eu disse, eu vou seguir o grupo. Acontece que eu saí na frente da balsa.
Eu não queria levar poeira de tanto carro. Então, eu decidi que eu ia correr um pouco mais, com o meu carro na frente, e os outros ficariam atrás de mim, e eu, então, não tomaria poeira. E o segundo carro, que ia com o quarteto também, nós dividimos o quarteto em 2 carros, não cabia o som, eu falei para ele, dê uma distância de mim para você não ficar perdido na poeira, mas não deixe passar por você, tente andar rápido. Bom, fizemos isso por 15 quilômetros, e aí houve um cruzamento, um Y, uma encruzilhada. E nesta encruzilhada, eu tomei uma direção e entrei nela correndo, e continuei correndo, e as coisas foram piorando nesse percurso. Água que eu não sabia a profundidade, vocês aqui não têm ideia, meu carro tinha que passar, meu carro era baixo, esse carro não é meu, foi um carro alugado, e eu comecei a imaginar dificuldades ali dentro. Depois a estrada piorou mais, aí vocês têm uma ideia de que a estradinha era pequena, e os 100 quilômetros não acabavam, porque uma estradinha dessa você não pode andar. E depois disso piorou mais, outra encruzilhada, eu não sabia para que lado ir, e as coisas foram ficando mais difíceis, e eu cheguei finalmente a várias pontes que a gente parava para analisar, mas nesta ponte, queridos, eu não tinha como passar. A largura do carro não dá para passar nesta prancha aqui e nesta prancha. Não há como passar. E nós tínhamos andado 70 quilômetros, eu e um amigo que estava no carro. Descemos, eu tenho um vídeo aqui, também não vamos perder tempo com isso. Olhamos, era impossível passar. Eu perguntei em silêncio para Deus, porque eu não queria que o meu amigo se corrompesse com o meu pensamento ruim. Eu dizia para Deus, é assim que o senhor está dirigindo esse negócio? Cadê o anjo da guarda? Naquela hora, eram 70 quilômetros de sofrimento, eu já havia passado por muitas pontes ruins, eu estava desanimado. Eu percebi que eu estava no caminho errado depois. Não tinha como voltar. Eu não tenho como voltar 70 quilômetros se só faltam 30 para chegar. E depois de muitas horas e horas e horas de viagem. Então, quando chegou aqui, não sei se vocês conseguem ver, se um pneu passa neste lado, o outro tem que passar aqui. E aqui são os buracos, olha a madeira. Então, se eu botar o pneu aqui, esse pneu afunda, e do lado, vocês não veem, do lado é o precipício. Eu disse, eu não posso, não tinha um carro, não passou um carro pela gente. No final, tiveram 3 caminhonetes que passaram assim, mas... Bom, depois vocês vão entender por que aconteceu essa situação. Eu orei e falei para Deus, Senhor, assim é difícil. Meu sermão hoje à noite é Deus é real. Como pregar Deus é real sem ser ator? Eu perguntei para Deus. Porque as pessoas vão olhar para mim e, nesse momento, eu estou frágil, eu falei para Deus. Eu disse, eu não queria ser assim. Eu queria acreditar que o senhor ia transladar esse carro, mas ele não vai. E passar aqui não dá. Aí nós decidimos colocar umas tábuas, assim, estão vendo aqui, ó. Mas o buraco está aqui, ó. O buraco continua aqui, ó. Aqui e ali. E como é que a gente ia conseguir? Teria que subir nesse pau aqui, no meio do caminho. Não dá. Esse pau está solto. Se subir virar para lá e para cá, eu caio nesse buraco. Enfim, não tinha jeito. Eu falei, não vamos voltar, não. É com oração e a gente vai passar. E Niel, que canta com a gente, foi lá para frente, ficou lá do outro lado, e eu fui passando, meia roda em cima da madeira, e o resto dentro do buraco. E pedindo a Deus que fizesse o carro levitar, ou sei lá, ou passar ali. Passamos, saímos do outro lado, havia um misto de gratidão e de decepção com Deus. Porque eu não queria ter vivido esse momento. Eu tenho que abrir o coração para vocês. Eu tenho uma fé em Deus grande, eu vi tantos milagres, mas isso me fez mal. Não devia ter feito. Eu estava cansado, a gente estava uma noite inteira sem dormir. E mais um dia viajando, já estava no final do dia. Então, você estava comendo mal, dormindo mal, e agora tão ruim. Bom, quando eu cheguei na cidade, as pessoas tinham chegado, eu fui pelo caminho errado, e me disseram, você não podia entrar nesse caminho. É o caminho onde os bandidos fogem da polícia. Por isso é que as pontes não são feitas para carro pequeno. As pessoas se escondem nesses lugares. Lembra que isso aqui é a última cidade do sul do Pará. Depois dessa cidade, não tem mais nenhuma cidade, não tem estrada para diante, é só voltar. Daí acabou. Depois de falarem isso, eu digo, tá bom, mas já cheguei, o que eu faço? Eu disse, vamos rapidamente ao hotel. Queridos, quando eu cheguei no hotel, era isso. O lençol marrom, o lençol da cama do lado tem uma sujeira aqui que, se vocês olharem, é um aspecto desagradável, um negócio molhados assim, me remeteu a algum tipo de situação constrangedora. Eu falei, será que dormiu alguém aqui? Foi que houve nessa cama? Olhei o outro lado, esse aqui era o guarda-roupa. Tudo bem, eu não quero luxo nenhum, mas eu não podia... Estava nojento demais.
E eu me perguntava, Senhor, é assim que o Senhor queria que a gente ficasse? Quando eu entrei no banheiro, aqui não vai dar para vocês verem o banheiro, a situação era dramática. Vesti uma roupa e corri para acampar desanimado. As pessoas cantando os hinos e eu pronto para pregar. Aqui vocês têm ideia do povo. Então, com esse desânimo todo, eu fui orar. E na oração eu disse para Deus, tudo bem, o Senhor precisa de mim, eu vou lá fazer o trabalho. Mas no fundo do meu coração, eu quero que o Senhor saiba aí no céu que eu me senti desamparado. Acontece que Deus é maravilhoso. A misericórdia de Deus não tem limite. Ele falou à minha mente o seguinte, Marcos, eu não preciso de você. E aquilo me chocou. Eu não ia pensar isso. Ah, você pensou isso? Não, eu ia pensar o contrário. Eu ia pensar em argumentos para defender o meu pensamento. Mas aquilo veio tão claro à minha mente, eu não preciso de você. E a frase seguinte acabou comigo. Ele disse, Paulo não reclamou dos naufrágios. Vá pregar. Eu subi naquele púlpito, amigos, com uma vergonha do que eu tinha feito. Eu subi ali me sentindo tão pequenininho, depois de ter reclamado tanto com Deus, quando ele disse, é um privilégio você estar aqui, porque eu não preciso de você aqui. Eu tenho outros que vêm aqui e faz melhor do que você. Esse espírito seu não é o que devia haver. Você tem que ter o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, indo até a cruz. O de Paulo. Quem é você para fazer questionamentos? Eu humildemente entrei e fiz o sermão com o coração no sermão. Agora eu não era um ator pregando. No dia seguinte, era sexta-feira, e eu fui fazer o culto de pôr do sol. Tinha feito palestras, seminários durante o dia. Eu ia falar 15 minutos sobre um tema jovem. Eu orei de novo, falei, qual é o tema, Senhor? Eu vou falar do que eu pensei. E quando eu subi a plataforma, o comando veio, pregue sobre a volta de Jesus. Eu disse, não dá. As pessoas que estão aí, não é o melhor tema, pastor. Eu disse a Deus, Senhor, esse tema é longo. Eles querem uma meditação de 15 minutos. Tem que ser curta. Não dá. E aquilo foi firme. Pregue sobre a volta de Jesus. E eu abri esse sermão que vocês viram hoje. Quando chegou com meia hora, eu decidi encerrar. A igreja disse, não pare. A gente quer ir até o fim. Eu disse, mas vai atrasar o jantar. Ele disse, não pare. O pastor disse, não pare. Criou-se um ambiente espiritual que aquilo começou a me tocar, a me impactar. Impactou o quarteto. O pastor me disse, eu nunca vi esse ambiente espiritual. Marcos, Deus está aqui. Não pare. Vá até o final. Eu preguei 1h30. Eu via no brilho desse povo todo uma experiência com Deus que eu dizia, tem algo errado não, tem algo maravilhoso que eu não estou palpando, eu não sei o que está acontecendo. Eu me impactava, eu me emocionava, o grupo emocionado, todo mundo. No final cantamos um hino e o quarteto disse, Marcos, o que foi que houve? Eu disse, eu não sei o que foi que houve. Tem algo aqui sobrenatural. Não pode ser natural o que está acontecendo. Eu digo, nós não podemos espiritualizar tudo. Nós podemos dizer que foi uma boa mensagem, que o povo respondeu bem, mas daí a dizer que sobrenatural, ele disse, mas está diferente, eu digo, também acho. Saímos, jantamos, depois fomos para o quarto. Veio sábado de manhã, e agora eu termino. Quando eu cheguei, o pastor me disse, Marcos, vem cá, ouvi uma história que você não sabe, que aconteceu ontem à noite. Uma família estava lá atrás, e um garotinho de aproximadamente 8 anos, o nome dele, eu tenho aqui os dados, eu não consegui botar tempo para vocês. O garotinho saiu correndo daqui à frente e foi lá onde estava o papai. E disse, pai, quem é aquele homem alto, de branco, que está em pé na frente do pastor Marcos, com as mãos estendidas sobre ele? Eu disse, eu quero falar com essa família. Eu quero ver se esse garoto não toma remédio controlado. Eu quero ver se esse garoto já não contou coisas assim. E então pedi para chamar a família. E aqui está a família. E a família disse, pastor, nós nos batizamos há alguns anos. E ele é um fiel servo de Deus, pastor. É esse garoto aqui. Não é o pequenininho, é esse. Eu disse, filho, conta para mim o que foi que houve. Eu gravei um vídeo dele contando. Ele falava para o pai, pai, olha lá. E o pai olhava e dizia, mas eu não vejo. Pai, está lá, pai. E de repente ele disse, pai, sumiu. Agora saiu. Saiu de lá, pai. Não está mais. Mas pai, estava até ali. Eu falei, filho, me leva no lugar onde estava o anjo.
E ele me levou. E pediu que eu ficasse. Ele disse, o senhor estava exatamente aqui, nesse ponto. E o anjo estava em sua frente. Há mais um detalhe, queridos. O anjo não estava somente em pé. O anjo estava ajoelhado. Eu olhei para aquilo. Eu havia pedido um sinal a Deus de que ele estava na direção daquilo tudo. Eu estava muito triste com as coisas, com as dificuldades. Eu tinha orado. Orei lá no hotelzinho, orei em tantos lugares. Senhor, mostra alguma coisa diferente aqui. Mas eu não imaginava uma ação sobrenatural, não. Eu só queria que houvesse conversões, que houvesse essas coisas. Um anjo fez questão de deixar claro que a volta de Jesus é motivo que o céu todo está interessado. Nós precisamos estudar esse tema, porque os anjos estarão ao nosso lado quando nós fizermos isso. Muita gente se batizou nessa Campal. Foi um evento tremendo, porque eu pedi que ele contasse isso para as pessoas. Eu pedi para que a família estivesse ali como testemunha. E muita gente disse, pastor, nós percebemos, só não sabíamos que era um anjo, mas neste salão havia algo diferente, que não podia ser negado por ninguém aqui. Detalhe, amigos, não era uma pessoa só. Nós tínhamos aí centenas nesse salão. O que eu quero deixar claro é o seguinte, se apaixone por esse tema, clamem por esse tema, clamem pelo Espírito Santo, porque Deus está às portas de fazer grandes coisas nesse mundo. Os anjos não vão esperar muito mais para aparecerem, eles já estão aparecendo. Não tenho dúvida de que se ele foi capaz de aparecer para aquele garoto simples, porque era uma pessoa que não iria fazer isso para receber algum tipo de mérito, ele vai ser capaz de aparecer na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que tiverem um caráter semelhante ao de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue nos animando e que a gente tenha esses temas como a alegria da nossa vida. Obrigado, Zina. Obrigado, meus amigos, por poderem estar... Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Quando o doutor falou, hoje eu vou quebrar a nossa série, Zina, eu preciso falar sobre a volta de Jesus. Eu falei, amém. É um tema que não temos falado muito. E foi tocante. Doutor, muito obrigada. Foi inspirador. E que possamos servir a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E não ficar triste, né, pastor? Obrigada, doutor. Pode orar para nós, por favor. Grande Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos uma doutrina linda, maravilhosa, clara sobre os eventos finais. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia supera as nossas fraquezas. Obrigado porque este final de semana, 2 dias atrás, lá na cidade mais distante deste estado, num lugarzinho bem humilde, um grupo de fiéis se reuniu. E quando a volta de Jesus foi colocada, eles se emocionaram. O pastor Marcos se emocionou. E me alegra na certeza de que os anjos também o fizeram. E o Senhor, de alguma forma sobrenatural e maravilhosa, permitiu que a gente tivesse uma leve sensação do que acontecerá um pouquinho mais adiante, quando o Espírito Santo descer em grande medida sobre todos nós. Aqui está hoje à noite um grupo de filhinhos teus, desejosos de que isso aconteça logo, de que os eventos maravilhosos desse tempo do fim ocorram não somente em nossos dias, mas o mais breve possível. Estamos cansados desse mundo, Senhor. Nós queremos dizer, como Ellen White, quando disse, eu vi uma terra melhor, eu não consigo mais viver aqui, ela disse. A gente não está conseguindo mais viver aqui. Tem misericórdia de nós. Prepara o nosso caráter para que tenhamos um encontro contigo em breve. Perdoe todos os nossos pecados. Atenda os pedidos que temos em nossos corações, mas, sobretudo, o pedido de uma mente santificada, por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém.